cabeça pra cima. Hoje a gente está falando sobre infertilidade, tem muita coisa ainda para a gente falar, nem sei se a gente vai conseguir tudo, mas eu queria uma resposta rapidinho, pode ser, eu vou escolher o doutor Roberto para me responder essa questão, porque é o seguinte, né, muitos homens reclamam das mulheres porque de repente só tem filha, só tem mulher, ah, ele quer um homem, não sei o que, papapá. Mas de quem é a responsabilidade de definir o sexo? O homem pode reclamar mesmo da mulher que só tem homem ou só tem mulher? Não, na verdade, a mulher, todos os óvulos produzidos pela mulher, eles possuem o cromossomo sexual X, né? Quer dizer, quem define se aquele embriãozinho vai ser um menino ou uma menina, na verdade é o espermatozoide, que é o portador. O espermatozoide pode ter o X ou o Y, né? Então, não, nesse aspecto não adianta a sociedade ser machista. Não adianta reclamar da mulher, querer reclamar, né, da mulher, que a culpa, na verdade, é sempre do homem. Bacana, porque, olha, nesse caso, a decisão é sempre do homem. É o homem que comanda, não tem jeito, viu? Isso aí não pode empurrar, né? Com certeza. Isso aí não pode empurrar, a responsabilidade é do homem. Queridos, mas vamos falar dessa questão, né? A gente está falando da infertilidade, ainda dentro do tema da testosterona, que é uma pergunta também de telespectador. O senhor estava colocando que essa testosterona não natural, né, que o pessoal usa nas academias, é capaz de causar a infertilidade masculina. Mas a pergunta é, muita gente diz que ela também causa a impotência masculina, né, que toma esse tipo de produto e o homem fica impotente. Isso é fato, é mito, como é que é? Qual é essa relação? O uso sem prescrição médica da testosterona é sempre um risco. Então, acho ótimo que as pessoas tenham medo de usar a testosterona e busquem a orientação do médico para fazer o uso adequado desse hormônio masculino. Então, o que acontece é o seguinte, se o homem começar a usar testosterona exógena, testosterona sintética, e continuar durante muito tempo, essa inibição que ele vai causar na produção da própria testosterona pode fazer com que ele realmente se torne impotente quando ele parar de usar a testosterona sintética. Então, o que acontece com o uso não prescrito por médico da testosterona é que, infelizmente, as pessoas só olham o lado bom da consequência do uso, que é quem quer ficar forte realmente, por ser um hormônio anabolizante, a pessoa tem mais disposição, ganha massa muscular muito mais rápido, mas tem que estar ciente de que vai pagar um preço caro por isso. Então, o testículo, volto a frisar, para de produzir espermatozoide quando se usa a testosterona exógena. Já por outro lado, quando o homem está com os seus 65 anos e ele está tendo dificuldade de ereção, e o médico analisa o caso e percebe que a testosterona que ele produz já é um senhor com uma certa idade, não é mais suficiente para desempenhar as funções fisiológicas que a testosterona faz no homem, nesse caso, por mais paradoxal que pareça, a testosterona pode ajudar o homem a recuperar a potência sexual. É paradoxo, mas nem tanto, né? Porque talvez interfira aí na questão reprodutiva, mas enquanto ele está tomando, ele pode ter recuperado aí a questão da virilidade, da capacidade sexual. Então, toma lá da cá, né? Meio uma troca. Doutora Maria Cecília, foi uma coisa colocada aqui sobre o quanto a mente, né, ela influencia nesse processo todo de fecundação, né, do nascimento, da produção de um bebê. A gente vê muitos casos, né, das pessoas que são ansiosas, estão tentando, fazem 500 processos e de repente, ou se elas desistem de tentar, acontece a gestação, acontece a gravidez. Até para enriquecer, o casal que adota a criança depois de anos tentando e aí em seguida consegue a gravidez. Celeste, tudo começa aqui, né? Nossa produção hormonal está aqui, dentro da nossa cabeça, começa lá. Né? Então,
Tem mulheres, por exemplo, que passam por momentos tão difíceis de angústia, de depressão, que elas param de menstruar, Verdade. não é? Tem processos de menopausa precoce que são desencadeados, cujo gatilho foi um trauma emocional. Então, o nosso cérebro comanda assim. Agora, a maioria dos casos que eu vejo de pacientes que tentaram, não conseguiram e depois acabaram conseguindo a gravidez, não vejo como um desbloqueio a esse ponto psicológico, não. Simplesmente porque os tratamentos estimularam aqueles organismos a funcionarem. A mulher que não ovulava tão bem, que fazia ciclos anovulatórios, ou ovulava no momento errado, né? Não dentro de um contexto, como eu falei, que tudo tem que estar preparadinho, né? O espermatozoide tem que chegar lá, o óvulo tem que estar lá na trompa esperando, o endométrio tem que estar adequado para receber esse embrião que se formou. Mas se ela ovula na hora errada, esse processo todo se dá de maneira errada. Então, esses casais muitas vezes são estimulados, né? Passam por tratamentos. Essa mulher que não ovulava no momento adequado ou que nem ovulava, ela passa a ovular e às vezes acontece dela engravidar depois. Mas existem esses casos também, né? Existem as infertilidades sem causa aparente, que a gente não detecta por que o casal não está engravidando, e com a insistência, um dia acaba engravidando. Não existe uma causa específica, né? Mas existem os casos de bloqueio psicológico, com certeza. Existem um trabalho que foi publicado até recentemente, onde ele tenta avaliar exatamente a influência da ansiedade nos desfechos, quer dizer, nos resultados tanto dos tratamentos para se engravidar, quanto em gestação espontânea. E nesse trabalho ele mostra que a ansiedade influencia, sim, com certeza e com significância, o resultado desses tratamentos. Seja para concepção espontânea, seja para concepção por fertilização in vitro ou inseminação, enfim, ou seja qual for o tratamento que... E a gente observa isso na nossa prática. Isso que vocês falaram é muito comum. Às vezes o casal adota e eventualmente relaxa, esquece aquilo dali e engravida. Ou a gente, às vezes, então, como tem casal que desiste do tratamento, às vezes, seja por que motivo for, e acaba engravidando espontaneamente depois. Agora, é muito importante frisar algo que a Cecília acabou de colocar aqui, que por mais que a gente saiba que a ansiedade vai influenciar, a gente não pode colocar na conta da ansiedade. Você tem que fazer a investigação completa, você tem que afastar a presença de um fator masculino, um fator feminino. E, como a Cecília falou também, 10% dos casos, você não vai achar nenhuma causa aparente. O nome disso é exatamente infertilidade sem causa aparente. E está na conta daquelas coisas que ainda serão descobertas. Né? Gente, eu tenho que correr assim contra o nosso tempo um pouquinho, né, ainda. Eu não queria deixar de conversar com vocês sobre, vocês já falaram, o meu entendimento, a infertilidade, ela tem cura? Tem tratamento. Tem tratamento. A gente fala em tratamento. Como a abertura que você fez, acho que foi muito adequada, a gente tem solução para tudo. O que vai variar, o que vai depender para cada caso, é o quão complexa vai ser essa solução. Então, existem situações, e como o nosso tema é infertilidade masculina, que até às vezes uma orientação, né, se a gente fizer um link com ansiedade, tem casais que não sabem como tentar a gravidez. Então, até a orientação, tem gente que acha que no período fértil, tem homem que vai no consultório e a gente pergunta, mas qual é o período fértil da sua esposa? Ele responde, eu não sei, ela é que sabe. Quer dizer, isso mostra uma dissintonia, uma falta aí de um planejamento conjunto para obter a gravidez, que denuncia a falta de informação e a importância da gente poder discutir o assunto. Então, se o homem ejacula todos os dias, a qualidade do sêmen cai. Então, no período fértil, que é essa janela que existe um pouco antes da ovulação e um pouco depois da ovulação, o ideal é que ele ejacule de 2 em 2 dias, de 48 em 48 horas, para ele oferecer
no momento do coito, da relação sexual, a melhor leva de espermatozoides ou os mais capacitados para encontrar o óvulo. Por que pode ejacular um pouco antes, até 3 dias antes da ovulação? Se houver uma relação sexual, pode acontecer a fecundação. Porque o espermatozoide fica vivo, nadando lá no trato genital feminino por esse período. Então ele pode encontrar o óvulo e pode haver a concepção. A posição que a mulher fica depois do coito tem relevância em relação à chance da obtenção da gravidez natural. Então todos esses detalhes o homem só vai ter oportunidade de conhecer se ele for ao médico e conversar sobre o desejo dele de engravidar o quanto antes possível. Ele não precisa estar já com o problema estabelecido para ter esse tipo de informação. Varicocele, por exemplo. Varicocele é a dilatação das veias que drenam o testículo. O sangue chega pelas artérias e nutre o testículo e vai embora pelas veias. As veias, elas... por que a bolsa escrotal ela é feita exatamente para acomodar os testículos fora do corpo? Porque a espermatogênese, a fabricação dos espermatozoides, exige uma temperatura lá dentro da fábrica um pouco mais baixa do que a temperatura do abdômen. Mas veja que interessante, os testículos nascem dentro do abdômen. E se eles não descerem no período fetal para se alojarem na bolsa escrotal, o testículo vai crescer numa temperatura mais alta e não vai produzir espermatozoide bem, não vai produzir o hormônio masculino adequadamente. Esse problema que chama criptorquidia, o testículo escondido, é identificado no consultório médico. A varicocele é quando essas veias dilatam além do normal. Como a veia ela tem que levar o sangue contra a gravidade, ela é cheia de válvulas, igual as veias das nossas pernas, as varizes. Então a varicocele seriam as varizes do testículo. Como as válvulas, se a veia dilatar, elas se tornam incompetentes, o sangue vai refluir para o testículo, há uma teoria que diz que esse refluxo aumenta a temperatura dentro do testículo e pode prejudicar a fábrica a produzir espermatozoides de boa qualidade. Tratando a varicocele, quanto mais precocemente possível, a gente pode prevenir a infertilidade do adulto. Perfeito. Pois é, né? Você acabou de falar aí de uma coisa que é um mito, porque diz assim, você quer ter filho, está querendo ter bebê, então tenta o máximo possível, né? Todo dia, tenta lá. E, na verdade, né? Melhor não tentar todo dia. Se você intercalar, você vai conseguir aí ter espermatozoides. Ter qualidade. Ter qualidade, ter qualidade. Né? É uma dica aí bem legal que fica aí para o pessoal todo, né? Interessante. Olha, eu vou para o intervalo, preciso para o intervalo e volto. Eu ainda queria conversar com vocês um pouquinho, ouvir de vocês. Quais são as principais possibilidades de mercado aí no sentido, né, que a ciência tem oferecido para aquelas pessoas que estão com dificuldade de ter um bebê e quais são as alternativas para conseguir engravidar, tá bom? Mesmo que a gente deixe só indicações, não vai dar tempo de entrar completamente no mérito, mas se o pessoal quiser a gente volta para o assunto e fala e entra no mérito especificamente, tá? Vou para o intervalo, mas a gente volta já já. Eu quero mais alegria, mais boas novas, mais de Deus pra mim. Cabeça pra cima. Hoje aqui conversando com você sobre infertilidade masculina, né? Um tema que foi pedido por nossos telespectadores e a gente espera poder responder a todas as questões de vocês, né? E agora vamos falar um pouquinho dessa questão do que são as causas. As causas são as mesmas para homens e para mulheres? O que causa infertilidade num ou no outro são semelhantes? Você tem algumas causas que são semelhantes, né? Por exemplo, você tem algumas infecções, por exemplo, a infecção por clamídia, que pode ocasionar prostatite no homem e poderia ocasionar na mulher alterações na trompa, que também poderiam gerar infertilidade, né? Mas o homem, e o Walter vai falar com bastante mais detalhe do que a gente aqui, tem algumas causas específicas, como ele mesmo citou,
A varicocele, por exemplo, poderia ser uma delas. A gente foca já então no homem com ele. E na mulher? Fala da mulher. Mulher, as duas principais causas relacionadas à infertilidade de origem feminina, digamos assim, seria aqui na nossa população, certamente, o fator tubário, que a gente chama, fator tubo peritoneal, seriam alterações nas trompas, de modo que os óvulos e os espermatozoides não conseguissem se encontrar, ou quando eles conseguissem se encontrar, que aquele embriãozinho tivesse dificuldade para descer pela trompa até chegar ao útero. E você tem as alterações relacionadas a distúrbios da ovulação, aquela paciente que não ovula no momento onde ela deveria estar ovulando. Então isso dificulta muito a programação até de uma relação para você ter o espermatozoide e o óvulo ali junto naquele momento. Esses seriam os dois principais fatores relacionados à mulher. E aliados ao fator masculino são os três principais. Você tem alguns outros que vêm sendo detectados também, como por exemplo a endometriose, que é um fator importante. E acho que hoje em dia, como a Cecília fez questão de ressaltar aqui, é muito importante a gente levar em consideração a idade da mulher. E conforme a mulher vai deixando para engravidar mais tarde, o óvulo dela, diferente do espermatozoide, o óvulo vai envelhecendo e depois de uma determinada idade a gente acaba tendo que recorrer a determinados tratamentos, porque aquela paciente não tem mais tempo útil para poder ficar tentando aí um ano e tudo mais para engravidar. Diferente do que acontece para o homem, que a cada 60, 90 dias renova o pool dele de espermatozoides, nós mulheres já nascemos com a nossa reserva de óvulos pré-determinada. Então é um número já, como eu falei, pré-determinado e finito. Quando vai se aproximando ali dos 38, 40 anos, essa reserva de óvulos, ela cai não só quantitativamente, como qualitativamente. Aumenta esse envelhecimento que o Roberto estava falando, é porque aumenta a chance desses óvulos virem com alterações genéticas. E esses óvulos alterados geneticamente, eles não se prestam para serem fertilizados nem de forma espontânea, numa relação sexual normal, como também num tratamento de fertilização assistida. Então, a idade hoje em dia, a gente coloca ela nesse rol, a idade da mulher principalmente, de causas de infertilidade feminina. Vamos falar então das causas da infertilidade masculina. O senhor trouxe umas fotos, a gente já coloca as fotos? Sim, já? sim. Então vamos lá, coloca as fotos, vamos falar em cima delas. Para quem está nos assistindo, vale destacar então a importância da gente olhar para o casal, né? A gente vai focar aqui no homem, mas vocês ouviram dois especialistas destacando o que pode estar errado também na parte da mulher. Então a regra sempre é preciso avaliar simultaneamente os dois membros do casal, tanto o homem quanto a mulher. Não tem essa de quem é o culpado. Mesmo se a pessoa já tiver alguma doença ou algum diagnóstico, tem que avaliar os dois. Então, de maneira bem simples, o testículo é a fábrica dos espermatozoides do homem. Como a doutora Cecília apontou, essa fábrica não para, ela está sempre produzindo espermatozoide depois da puberdade, que é quando o menino tem um enorme, um alavancar da produção de testosterona, que é o hormônio masculino, que determina o aumento da fábrica e a linha de produção que está ali na foto do lado direito, dos espermatozoides. Então, os espermatozoides são células super especializadas. Então, o que pode dar errado para o homem não ter o mesmo potencial de fertilidade do que o outro vizinho que conseguiu engravidar a esposa com 2 meses de tentativa? É que essa fábrica de espermatozoide, ela só funciona com um estímulo do cérebro. Existem hormônios que são produzidos e que vão determinar a velocidade e a qualidade da produção dos espermatozoides. Além disso, além da fábrica responder bem a esse estímulo, nessa foto dá para a gente ver
que o espermatozoide chega lá no canal para ser ejaculado, que é a parte posterior da uretra, através de um tubinho muito fininho que chama ducto deferente. Então vejam, o caminho é um caminho sinuoso e longo para que o espermatozoide seja depositado ali, ó, no meio da próstata, e vai ser ejaculado como se fossem os tiros de um canhão com o fechamento da parte posterior ali da bexiga. Então esse caminho, eu botei ali parte do caminho, por quê? Porque ele tem que ser ejaculado, ele fica ali na beiradinha do útero da mulher e ele vai ser aspirado para dentro do útero e ainda tem que continuar viajando. Então o caminho continua no interior da mulher para acontecer o que o Dr. Roberto pontuou, o encontro que geralmente se dá na tuba. Então o coito, o momento da relação sexual, aquele canal está retificado pela ereção, a fábrica produziu os espermatozoides ao comando cerebral e vai haver ejaculação, que é o depósito do sêmen lá na cervix, na proximidade da cervix uterina. Ele vai ser, no momento do orgasmo feminino, ele entra para dentro do útero e ele vai viajar para as duas tubas uterinas. Então, se uma tuba estiver obstruída e for esse lado que ovulou, o que é a ovulação? É exatamente uma célula embrionária do ovário da mulher que se preparou para receber o encontro com o espermatozoide. Se a ovulação aconteceu numa tuba obstruída, esse ciclo da menstruação, ou seja, esse mês, foi perdido para o casal. Então, quando ocorre o depósito do sêmen próximo ao útero, parte do processo está completo, mas é preciso que ele entre no útero, viaje e tenha saúde, movimento dos espermatozoides para eles chegarem até o momento de encontrar o óvulo, e além disso é preciso uma carga genética dos dois lados muito boa para que esse óvulo, essa sementinha, progrida, evolua. Então a idade é um fator crucial, porque assim como para a mulher o envelhecimento afeta de maneira muito importante os óvulos que nasceram com a menina, ou seja, a mulher que está adiando para depois dos 35 anos o desejo da concepção, precisa fazer isso de maneira muito madura e bem informada, e por isso que é importante uma equipe multidisciplinar, diferentes especialistas orientando o casal, para que não haja surpresa, mas agora eu não tenho mais óvulos de qualidade, então eu vou ter que recorrer a uma reprodução assistida. Então, isso tudo tem que ser individualizado. Então, para cada casal, a gente vai trabalhar em conjunto para dar as informações qualificadas para que essa decisão amadureça. Então, a causa de infertilidade masculina, a gente pode ter causa antes da fábrica, ou seja, o cérebro não estimula o testículo adequadamente. A gente tem causas que são na fábrica, no testículo, e tem causas chamadas pós-testiculares, ou seja, a fábrica trabalha bem, mas o caminho está obstruído. O espermatozoide não chega de maneira satisfatória lá para encontrar o óvulo. Perfeito. E uma outra informação importante, por que o homem produz milhões de espermatozoides se apenas um vai conseguir entrar no óvulo? Essa é uma questão até um pouco filosófica. Pois é, né? Mas por que isso é importante? É necessário um conjunto muito grande de espermatozoides para vencer todas as barreiras que naturalmente são colocadas, e esse é um processo de seleção natural. Apenas o melhor, o mais capacitado, com o conteúdo genético mais adequado é que vai penetrar no óvulo e desencadear esse fenômeno maravilhoso que é o início da vida. Espetacular, né? E tem gente Pensar nisso é espetacular. que acha que isso é fácil, né? Isso não é fácil, não. A chance de um casal engravidar numa tentativa, num mês, porque a mulher só tem um óvulo, né? Então, é uma chance naquele mês. Em torno de 15% a 18%. Por causa disso tudo que o Walter estava falando. Superar, ultrapassar essas barreiras todas para que o espermatozoide atinja o destino final dele. Não só ele tendo boa qualidade, mas encontre lá um óvulo também de boa qualidade genética. E o endométrio, a parte interna do útero, se prepare. Então, tem esse conjunto de situações num ciclo não é uma coisa simples. Por isso que quem está postergando a gravidez tem que parar e pensar. Ah, não, eu vou deixar lá para os 38,
paro a pílula, no mês seguinte eu estou grávida, dali a 2, 3 meses estou grávida. Não é bem assim. Sabe, Cecília, eu acho que você está tocando num ponto que vale a pena a gente levantar aqui, né? A gente já falou, hoje em dia os casais estão postergando a hora de ter filhos, com outras prioridades, por óbvio, né? Às vezes a questão do estabelecimento financeiro, segurança financeira, a família tem que estar toda estruturada para poder ter um filho, mas, primeiro, ter um filho é uma decisão, né? É uma decisão do casal. E que até isso para ser tomada, essa questão do tempo, deve ser levada em conta. Nós não estamos dizendo aqui que pessoal mais velho não pode tomar essa decisão. Pode, e aí tem outras situações para serem olhadas, mas... Olha, o tempo da juventude é o tempo ideal por todas as questões. Questões do preparo físico do homem e da mulher, pelo preparo físico genético, pelo preparo físico da força, né, da juventude, para cuidar de uma criança, correr com ela, brincar com ela, aquela coisa toda, né? Tudo isso vai fazer diferença na história de vida. Nós não estamos dizendo que não pode, nós estamos falando de tempo mais apropriado. E eu tenho uma curiosidade grande, porque vocês estão falando, a mulher, ela já nasce com todos os ovos, eles estão lá e eles vão seguindo a vida da mulher e daqui a pouco, né, eles já perdem a sua capacidade reprodutiva. A mulher tem tempo marcado para engravidar, né? O tempo dela termina, o do homem não. Ele permanece toda a vida. Ele vai estar produzindo. Mas esses espermatozoides deles, eles não têm a qualidade bacana o tempo todo, né, não? Na verdade, essa é fazendo uma brincadeira com a nossa sociedade machista, essa é uma vantagem do homem. Realmente o homem pode ser pai, inclusive na terceira idade, né? É verdade que a qualidade do sêmen cai principalmente em termos de número de espermatozoides e de motilidade dos espermatozoides, que são dois parâmetros muito importantes para a gente falar em termos de fertilidade. E pouca gente dá importância às doenças genéticas que podem acontecer quando o homem protela essa decisão da paternidade para idades mais avançadas. Existem doenças que são associadas à idade paterna avançada, né? Uma bastante conhecida é a chamada acondroplasia, que é o nanismo, que é uma doença bastante estudada e cujo fator de risco reconhecido é a idade paterna avançada. Então, é verdade que o espermatozoide também envelhece, mas diferente do óvulo da mulher, como há uma renovação, a fábrica está produzindo novos, o impacto do envelhecimento no sêmen do homem é menor do que no óvulo da mulher. Perfeito, perfeito. Existem fatores que aumentam o risco da infertilidade? Roberto? Com certeza. A gente sabe que ao longo da vida, por exemplo, tabagismo, a gente sabe que comprovadamente diminui tanto a qualidade do sêmen, dos espermatozoides, quanto também a qualidade dos óvulos. Você tem exposições a pacientes que porventura tenham que ser submetidos a algum tipo de radioterapia ou de quimioterapia. Isso comprovadamente também afeta a qualidade dos gametas, né, dos óvulos e dos espermatozoides. Então, hoje em dia, inclusive, pacientes em idade fértil que não tenham prole constituída, seja ele homem, seja ele mulher, procurem, se informem com um oncologista que estiver conduzindo o tratamento, para antes do tratamento, seja de rádio, seja de quimioterapia, procurar um especialista em reprodução, porque você tem como preservar tanto o sêmen quanto o óvulo hoje em dia, e isso permite com que esse paciente, depois da cura, possa ter uma chance de gestar, né? De ser pai. O estilo de vida, de um modo geral, ele está muito relacionado a alterações. Então, paciente sedentário, paciente obeso, paciente que tem hábitos de vida pouco salutares, de um modo geral, eles têm uma diminuição importante da qualidade do sêmen, e isso também ocorre, a gente também verifica também com relação à mulher também.
pode mudar a qualidade dos óvulos? Por exemplo, o uso de anabolizantes. O uso de anabolizante. É uma outra coisa também importante que as pessoas não divulgam e que é largamente usado nas academias e tal. É uma coisa muito importante no que diz respeito à diminuição da qualidade seminal. Esse ponto acho que vale a oportunidade da gente destacar que a testosterona, o hormônio masculino, ela é absolutamente necessária para uma boa espermatogênese. Espermatogênese é a fabricação dos espermatozoides. Mas quando o homem usa uma testosterona exógena, quer dizer, uma testosterona sintética, para aumentar a massa muscular, por exemplo, nas academias isso é feito de uma forma bastante perigosa, essa testosterona vai mandar uma ordem para o cérebro de que ele não precisa mais estimular a fábrica a produzir espermatozoides. Então, a reposição hormonal dessa forma, ela é absolutamente esterilizante para o homem. A espermatogênese para, porque os hormônios básicos que estimulariam o testículo a produzir os espermatozoides, eles são suprimidos, eles deixam de ser liberados pelo cérebro. Então, o uso da testosterona como um hormônio anabolizante sem recomendação do médico, ele esteriliza o homem. E a ideia de que basta parar que isso tudo volta ao normal, a coisa não é tão simples assim. Tá, então eu vou para o meu intervalo, porque eu já estourei o meu tempo, já estão me chamando a atenção ali, a gente volta ainda dentro dessa questão, né? E também começar a falar um pouquinho de as pessoas, como que é o tratamento da infertilidade, o que é possível fazer para casais que não estão com diagnóstico de infertilidade, como é que eles podem realizar o sonho também de se tornar papai e mamãe. Tá bom? Vou para o intervalo e eu volto já já. Vamos lá. Eu quero mais alegria, mais boas novas, mais de Deus pra mim. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. Olá, queridos, muito bom estar com você aqui sempre, juntinho, podendo entrar aí na sua casa e conversar com você sobre aqueles temas bacanas e relevantes para a nossa vida, não é mesmo? Aqui no Cabeça para Cima a gente pode falar de qualquer tema. Gostamos muito quando você pede temas para que a gente possa discutir aqui, sabendo que eles vão ajudar você às vezes em questões específicas que você está vivendo, às vezes para outras questões que você simplesmente quer a informação, não importa. Se você é abençoado, nós estamos cumprindo a nossa missão. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Que o Senhor Deus possa também retribuir toda a postura de vocês, possa atender o desejo do coração de vocês e fazer com que o amor de Deus, ele possa de fato ser transmitido e chegar até vocês em cada momento nosso aqui na Boas Novas, especialmente no Cabeça para Cima. Não posso deixar de registrar o meu agradecimento a você, querido semeador de boas novas, você que tem a visão correta de semear no reino de Deus e tem nos ajudado a cumprir os nossos desafios e abençoar tantas vidas por todo o Brasil e por todo o mundo. Mesma coisa, nós também oramos por você e rogamos ao Senhor que Ele mantenha a sua boa mão de graça e de misericórdia em todos os momentos da tua vida, da tua família e que Ele possa atender os desejos do teu coração. Obrigadíssima a todos vocês. Queridos, o mundo moderno, a tecnologia tem certamente as suas vantagens, né? Nos dias de hoje, a infertilidade, por exemplo, ela já não pode mais ser considerada como um significado de não poder ter um filho. Com as grandes e tantas opções de fertilização que existem no mercado, já comprovadas por estudos científicos e pela própria vida real, pelos inúmeros casos que nós conhecemos, relatos que conhecemos, hoje a gente pode ter certeza de que o sonho de ter um bebê já pode se tornar realidade. Mas vamos falar e imaginar ou pensar sobre a infertilidade. O que causa a infertilidade?
Ela tem tratamento? Pode ser modificada essa situação? Cabeça para Cima de hoje quer refletir com você sobre esse tema. E, como você pediu, nós vamos dar um foco na infertilidade masculina. Começamos com o nosso informativo e já eu apresento para vocês os nossos convidados de hoje. Estatísticas mundiais a respeito da infertilidade mostram que mais ou menos 15% dos casais que desejam engravidar apresentam algum tipo de infertilidade. Durante muito tempo, os empecilhos eram todos atribuídos às mulheres e só recentemente passaram a fazer parte do universo masculino. É importante saber que aqui no Brasil, as taxas de infertilidade feminina e masculina são similares, em torno de 40% para cada grupo, sendo os 20% restantes devido a algum motivo em comum do casal, ou as chamadas infertilidades sem causa aparente. No rol de motivos que levam à infertilidade masculina estão disfunções hormonais, infecções genitais, causas congênitas e fatores como o uso de anabolizantes, consumo de drogas e exposição à radiação. A infertilidade masculina não significa a impossibilidade definitiva de ter filhos, depois que surgiram a inseminação artificial e a fertilização in vitro. O diagnóstico bem feito é fundamental para a escolha do método mais indicado para superar essa dificuldade. Pois é, aí você pediu e hoje a gente vai conversar sobre esse tema, né? Conversar sobre a infertilidade, especialmente sobre a infertilidade masculina. E para nos ajudar na reflexão e trazendo informações preciosas, eu recebo aqui no estúdio Walter Javaroni, ele que é doutor em Ciências Médicas, é também urologista no Hospital Federal do Andaraí, ainda membro da Sociedade Brasileira de Urologia. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Isso aí, né? Super especialista no tema que a gente vai falar, certamente podendo nos ajudar aqui com tantas informações, né? Espero poder contribuir com essa conversa. Muito bem, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente, doutor. Também conosco Roberto de Azevedo Antunes, ele que é ginecologista e é especialista em reprodução humana. Também é diretor da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, o SGORG, não é isso? Isso. Uhum. Muitíssimo obrigada por estar aqui Olá, com a Celeste. gente. Agradeço o convite, como você vai? Uhum. Bom, porque a gente tem aqui um urologista que olha mais para o homem, pelo menos, né? Tem um ginecologista que olha mais para a mulher, bacana. Então estamos cobertos, mas não para por aí não, porque temos mais gente, completa o nosso time de hoje, a Marília Cecília Hertal, ela que é médica especialista em reprodução humana assistida e é também professora de pós-graduação da Unigran Rio e ainda diretora da Clínica Vida Centro de Fertilidade. Que maravilha! Obrigada por voltar aqui no Cabeça, querida. Obrigada pelo convite, para mim é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Isso aí. Então, vamos falar sobre fertilidade. Interessante essa questão, né? O informativo estava levantando que por muito tempo sempre se considerou que a infertilidade era um problema de mulher, né? O homem tinha nada com isso, mas hoje em dia essa história já mudou e fica claro que é um problema tanto de homem quanto de mulher, né? Essa mudança, ela é recente? Como é que é essa história? Como a gente vive uma sociedade machista, né, tudo que é imperfeição, defeito, etc., o homem tenta empurrar para a mulher. Mas o que eu acho que contribuiu bastante para a gente conhecer a verdade é que em torno de 50% dos casos a gente tem a participação de algum fator masculino como causa da infertilidade. E essa evolução é consequência do aprimoramento do conhecimento científico nessa área, né? Cada vez mais os dados, tanto de espermograma, quanto de avaliações hormonais, até a própria genética médica, conseguiu esclarecer vários pontos e elucidar, ainda que parcialmente, qual é a realidade que hoje a gente vive. Mas a infertilidade, como acho que a gente vai poder conversar aqui, ainda existem várias áreas onde precisamos evoluir mais. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens da ciência, né? Não para nunca, a gente sempre tem uma novidade ainda pela frente, graças a Deus, né? E falar dessa mudança de comportamento da sociedade, eu acho isso muito interessante, muito bacana.
Eu me lembro bem, quando comecei a trabalhar com reprodução assistida, na maioria das vezes atendia só a mulher. Era muito difícil vir o homem. E quando ele vinha, ele sempre tinha uma postura na defensiva, não, o problema é dela, sempre colocando dessa forma. Hoje em dia não é mais assim. Eu atendo casais, que eu acho que acontece com o Roberto também. Exatamente. Né? Atendo casais, eles vêm, eles se disponibilizam à pesquisa para a gente entender da onde está vindo a dificuldade, qual deles é que está ocasionando. Muitas vezes acontece, como foi dito aqui, ser dos dois, mas essa mudança, essa postura diferente chama atenção e é muito benéfica. Eu concordo com você, eu acho que esse é um ponto assim que faz toda a diferença, a mudança de comportamento e essa percepção, né, de que temos um problema, né, ou parece que temos um problema, não estamos conseguindo ter um bebê. Vamos juntos, né? Vamos juntos na busca da identificação do que está acontecendo, né? Antes até da gente chamar de problema, né? Porque pode nem ser um problema. Isso que você falou é bem interessante, Celeste, e complementando o que o Walter e a Cecília falaram, acho que é muito importante, cabe a nós que estamos juntos e à frente do paciente, deixar claro que independente da causa da infertilidade, seja ela masculina, como o Walter falou, é uma grande parcela das causas dos casais inférteis, ou seja, ela é uma causa feminina. O importante é que o casal tenha a percepção de que esse é um problema do casal. O casal tentar resolver isso junto, e não ficar tentando... de quem é o problema. De quem é o problema, exatamente. Quem é o defeituoso não buscar o culpado, da história, exatamente, né? Porque às vezes até essa história. Não, mas é você que não pode, né? Isso é algo que é bem importante, né? Deixar claro e tentar fazer com que o casal que esteja lá acompanhando conosco entenda isso. E ajuda muito na sequência do tratamento. Tá vendo? Nosso primeiro recado importantíssimo está dado. Então, se você está enfrentando uma situação desse tipo, não existe você, eu e você, existe nós. Se a gente quer ter um filho, se o casal quer ter um filho, vai junto, né? Buscar o especialista, identificar o que está acontecendo e superar essa barreira, porque já tem condição. O que pode ser chamado efetivamente de infertilidade? Pode parecer bobagem, né, gente? Assim, vamos conceituar, vamos definir, mas eu acho que é legal, é sempre um ponto de partida também. O que é efetivamente a infertilidade? Seja ela masculina ou feminina, e se tiver diferença do conceito, vocês já colocam. Então, falando do casal, a gente obedece hoje o que a gente tem de padrão, que é a percepção de que 90% dos casais consegue o sucesso na gravidez depois de 1 ano de tentativa sem nenhum tipo de proteção ou de prevenção ou para evitar a gravidez. Então, os casais que têm mais do que 1 ano tentando a concepção sem sucesso seriam classificados como casais inférteis. Mas é importante fazer uma distinção de que isso não significa que somente o homem que depois de tentar 1 ano sem sucesso deve procurar conhecer um pouco mais sobre a sua saúde, né? A nossa visão é exatamente a da prevenção e de remediar ou corrigir os defeitos o mais precocemente possível. Então, fazendo uma conexão com a sociedade machista, o homem foge do médico, o homem foge dos consultórios, o homem foge do urologista, né? Fugia, eu acho que isso tem mudado um pouquinho. Mas quando a gente sabe que diferentes doenças podem ser identificadas em toda a vida do homem, desde a infância, adolescência, até na idade adulta, então quanto mais cedo a gente puder ter uma atenção para conhecer o trato reprodutor masculino e saber se existe alguma coisa a ser corrigida, maiores vão ser as chances do casal quando estiverem decididos. E lembrando que a mulher hoje, por uma questão de carreira, de pressão até da própria sociedade para que ela contribua financeiramente com os proventos do casal, ela está adiando a concepção, né? E aí o Roberto e a Cecília podem destacar. Vale a pena a gente comentar, né? Você falou em 1 ano. Em 1 ano, para aquela paciente que está na faixa etária de 30, 35 anos, temos que lembrar que exatamente isso que você pontuou super bem,
os casais estão deixando para engravidar mais tarde, aquelas acima de 35 anos não devem esperar tanto tempo assim não. Em torno de 6 meses, tentou, não conseguiu, tem que procurar um esclarecimento. Muitas vezes não é um tratamento, mas uma pesquisa, saber o que está acontecendo, se tem alguma forma de melhorar a fertilidade do casal. E outra coisa que você falou, né, em relação ao homem e ao urologista, saber como é que ele está. A mulher tem o hábito de ir ao ginecologista uma vez por ano, tem um exame preventivo, que é o Papa Nicolau. O homem não faz isso. E às vezes é surpreendido com uma prostatite, com uma infecção. Como é que os urologistas divulgam isso e tratam essa questão? Então, esse é um ponto interessante, né? Que idade o homem, ou o adolescente, ou a criança deve ir ao consultório, seja do pediatra, do médico do adolescente ou do urologista? Então, todas as idades, né? A gente pode identificar situações corrigíveis ou até dar os parabéns pela saúde em todas as idades. A gente tem diferentes patologias e eu posso pensar aqui a varicocele, por exemplo, que é uma doença progressiva e que quanto mais cedo ela for identificada e tratada, melhores vão ser os resultados do tratamento, que às vezes a gente vai identificar no homem adulto. E exatamente o homem adulto que está tentando engravidar a esposa, mas levou mais tempo do que o casal tinha programado. Então a visita ao urologista ou ao médico eleito como o médico daquele paciente, na minha opinião, tem que ser anual, para quem não tem maiores problemas, e deve ser iniciada o mais precocemente possível, primeiro com o pediatra, e depois o pediatra passaria esse bastão para o outro médico a acompanhar. O homem hoje sabe que a próstata é um problema e é um dos fantasmas do envelhecimento, mas nem todos os homens, mesmo depois dos 50 anos de idade, querem fazer uma visita ao urologista, a fazer o exame da próstata ou conhecer um pouco mais sobre a realidade do envelhecimento ou do envelhecer com saúde. Então, é verdade. A gente tem feito alguns programas aqui, buscado falar sobre a saúde do homem também, nessa provocação mesmo, né? E dentro disso que vocês estão levantando, fica aí um recado para as mamães, porque assim como a gente acaba habituando as nossas filhas, né, e levando as nossas filhas no momento da primeira menstruação, para fazer todo aquele acompanhamento médico, levar os filhos também. Isso talvez seja uma forma de quebrar essas barreiras, de habituá-los a procurar um médico. Eu acho que está mudando, acho que os homens estão mais preocupados, né, com a saúde, com a beleza e tal, mas ainda tem uma jornada longa. Essa história da próstata, eu vejo, o conhecimento ainda é uma coisa muito racional, né? Ele sabe que é um problema, mas é um problema que vai atingir o outro. A ele não, né? E, portanto, ele vai deixando. Queridos, olha só, eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha. E queria voltar com a seguinte questão. A gente está falando aqui de infertilidade. Os fatores que ocasionam, que provocam a infertilidade, eles são iguais para homens e para mulheres? Quais são esses fatores, né? O que provoca, o que faz com que uma pessoa possa ficar infértil? A gente fala no geral. E depois vamos classificar no homem, que é o nosso foco de hoje, tá bom? Intervalo, voltamos já já.